E aí, caros, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar o C# e o .NET para consumir a API do Deezer. Aqui eu já estou na página inicial de desenvolvedores do Deezer. É uma página bem simples e você de cara já vê logo aqui os botões plugins e API. Como você pode ver aqui, você encontra logo de cara na página, que é bem simples, esses dois botões, e nós já vamos logo para esse botão aqui, API. A API deles não é tão pequena e tem vários métodos, inclusive, segundo informações, parece que tem algumas coisas desabilitadas. Se você for aqui no menu App, na parte de cima, então você já vê logo aqui uma mensagem informando que eles não estão aceitando novas aplicações nesse momento. Então, para que seria útil uma aplicação? A aplicação ela seria útil caso você quisesse gerar um token, ou seja, fazer uma autenticação utilizando o OAuth. No nosso caso aqui, a gente vai simplificar bastante o vídeo, eu diria que até um vídeo básico, onde a gente vai aprender aqui praticamente do zero até o intermediário. Nós vamos focar aqui mais direcionando para o básico, como é que se cria uma aplicação Blazor e como é que se consome basicamente uma API. No caso aqui, nós vamos utilizar uma página que tem o Render Mode setado para Interactive Server. Ou seja, a gente vai trabalhar no que antigamente era chamado de Blazor Server, mas agora mudou um pouco, como se o Blazor fosse um só, e o que vai mudar agora é o Render Mode. A gente vai voltar aqui para a página, para a referência dos métodos da API. Tem muita coisa interessante, você vê aqui que ele informa sobre os erros que a API pode retornar, informa aqui sobre como é que se faz a autenticação OAuth. Nós não vamos chegar nesse ponto, até porque a gente não pode criar uma aplicação, talvez esteja em manutenção, ou então eles desabilitaram para sempre. E tem aqui, ele explica como é que se faz buscas e como é que se faz interações com objetos como álbuns, chat, editorial, episódios, gêneros, playlists, podcasts e várias outras opções. A que vai interessar para a gente aqui no nosso vídeo é a Search. A gente vai criar aqui uma página em que você digita ali o nome de uma música ou um trecho de um nome de uma música, e essa página vai listar ali informações sobre os itens que a API irá retornar, inclusive com imagem e com o link para o próprio item para que você possa escutar no Deezer. Vamos dar mais uma passadinha aqui por essa página Search para ver se a gente encontra alguma coisa interessante que seja importante falar aqui. Ele informa aqui sobre os campos, né, ID, o title, title short, tem o title version, link, a duração. Ele fala sobre artista, álbum, aqui, os campos que você pode encontrar nessa API de Search. É bem simples, como você pode ver aqui, por isso a gente já tira como é que vai ser a simplicidade do exemplo que nós vamos criar aqui. Aqui ele só faz, nós temos aqui o domínio onde ele acessa api.deezer.com, ele chama o endpoint search e a gente informa o que quer buscar. Então, para simplificar bastante aqui o nosso vídeo, o nosso exemplo, praticamente nós vamos nos limitar a explorar esse endpoint. Então, como é de costume aqui no canal, a gente vai parar um pouco com a parte teórica e nós já vamos aqui para a parte prática. Deixa eu dar uma olhada aqui em que pasta eu estou, pelo menos aqui, como é que está o tamanho das fontes. Então, vamos dar uma aumentadinha aqui no tamanho das fontes, errei aqui. Creio que dessa maneira já esteja ótimo aí. Vamos entrar na nossa pasta de projetos. Como nós vamos criar um projeto Blazor, eu costumo organizar meus projetos em pastas. Então, eu vou verificar se eu já tenho alguma pasta chamada Blazor aqui, e a gente tem uma pasta Docker, então vamos aproveitar para criar nossa pasta Blazor, e aqui é onde nós vamos criar nossa aplicação. Vamos entrar nessa pasta aqui, vou até aumentar mais um pouco aí, vamos dar uma limpada, e aqui, para criar uma aplicação no .NET, primeiramente eu vou informar qual é a versão do .NET que eu estou utilizando. Então eu estou utilizando .NET --version, eu estou utilizando a versão 8.0.101, que não é bem a nova versão, mas se você tiver com uma versão diferente dessa, porém próxima dessa, não vai haver praticamente modificação nenhuma, você pode seguir o exemplo tranquilamente da maneira que nós vamos fazer aqui. Mas para criar uma nova aplicação utilizando o .NET, uma aplicação Blazor, primeiramente a gente vai disparar o comando .NET New sem nenhum argumento, e dessa maneira a gente tem aqui uma lista com os principais workloads utilizados para desenvolvimento no .NET. Então aqui tem o Web App, como você pode ver, tem Razor, tem ClassLib, Console. Se você disparar o comando .NET New List dessa maneira, você vai ter uma listagem aqui mais abrangente de workloads. Inclusive você pode instalar um workload aqui, caso você tenha interesse de um que não esteja listado aqui. E nós vamos limpar aqui a tela e nesse momento nós vamos criar nossa aplicação. Então .NET New
você seleciona um daqueles templates, um daqueles workloads. Nós vamos utilizar aqui o Blazor. E no parâmetro "-o" ou "-n", tanto faz, você coloca o nome da aplicação, que a gente vai chamar aqui de, vamos chamar de Deezer Search. Você pode colocar qualquer nome aí. Então ele vai criar a aplicação, já criou, nós vamos entrar na nossa pasta, ele cria, inclusive eu vou até voltar aqui para você ver, eu vou listar aqui as pastas, lembrando também que o exemplo que eu vou fazer aqui, tanto faz você fazer ele no Linux, como em Windows, como no Mac, não vai mudar nada. Então, você viu aqui que ele criou uma pasta Deezer Search, que foi o nome do projeto que nós temos, e nós vamos entrar nele agora. Nós vamos utilizar aqui o Code para codificar, então já vou abrir ele agora, Code ponto para abrir o Visual Studio Code. Ele abriu aqui em outro monitor, eu vou puxar para cá, e eu costumo trabalhar com perfis, então eu vou aqui nessa engrenagem e vou aqui em perfis e eu escolho aqui o perfil que seja de acordo com o que eu vou criar. Como ele já está no perfil que eu quero, que é o .NET, então eu não vou precisar fazer nada nesse caso. Se ele tivesse no outro, eu mudaria e fazia um reload na janela. Então, Ctrl+Shift+P, Command+Shift+P no Mac, reload o window, essa opção aqui que você está vendo. Eu não vou nem fazer aqui porque não vai precisar, mas no caso de você ter mudado de perfil, é aconselhável você fazer. Eu vou dar uma passada rápida aqui pelas extensões que eu estou utilizando, se bem que eu estou utilizando aqui o WSL, algumas não estão instaladas, algumas precisam de dar um reload window, então eu vou aproveitar e fazer isso agora. E eu não vou falar sobre cada uma, só sobre as mais importantes. As mais importantes são, você pode dar uma pausa aí para ir anotando as extensões, então as mais importantes são C#, Dev Kit, tem essa .NET Install Tool, essa aqui que é a principal, que é a extensão do C#. Essa do C# ela tem quase 30 milhões de downloads. E tem essas outras aqui acessórias, né, que é Auto Close Tag. Quando você está programando em HTML, ela já fecha aquela tag HTML para você, ou quando você está renomeando. Aqui é Auto Rename Tag para renomear. Então você pode aqui dar uma olhada. Tem algumas de Docker também. Vou dar uma passada aqui para que você possa pausar e dar uma olhada. Bom, então nós já vamos aqui para o projeto que ele criou. Vamos fechar tudo aqui. Aqui eu já vou partir do princípio que você pelo menos já conhece essa estrutura de pastas aqui do Blazor, né? Então eu vou explicar apenas muito por alto aqui, vou até dar um zoom. Então aqui é onde fica, essas duas pastas é onde ficam os binários criados pelo Blazor, são resultados de compilação. Nessa pasta aqui é onde fica as páginas e componentes que nós vamos criar para poder desenvolver. Essa estrutura mudou atualmente, essa estrutura não era bem assim, não começava com components, começava com pages, né? Nessa pasta aqui a gente tem propriedades da aplicação, e nessa outra aqui, que também é muito importante, nós temos os arquivos estáticos utilizados pela aplicação, como por exemplo Bootstrap, as imagens utilizadas, algum arquivo JavaScript aí que você precisou utilizar ou então criar na aplicação. Essas aqui também são muito importantes, que ficam aqui onde você vai configurar, incluir configuração para a sua aplicação. Ou seja, vamos dizer que sua aplicação seja configurável e você tem esses dois arquivos para isso. Vamos dizer que você precise, por exemplo, de informar uma conexão, um string de conexão do banco de dados. Então você vai informar aqui. E você nota que são dois arquivos, ele até tem uma facilidade, tem algo bem legal aqui, que é o seguinte, ele tem um arquivo que vai ser levado em consideração se for uma build de produção, ou seja, se sua aplicação estiver rodando comercialmente, ali estiver rodando no servidor de produção, realmente ele tem aqui que é o appsettings.development.json, que ele vai ser considerado caso seja uma build apenas de desenvolvimento, ou seja, você pode ter configurações diferentes, tanto para desenvolvimento como para produção. Aqui a gente tem o arquivo CSProj, que é o arquivo de projeto, é aqui onde você vai incluir os pacotes que a aplicação vai utilizar. Na verdade, você muitas vezes não precisa mexer nesse arquivo, porque a gente tem aqui o .NET CLI, que ele já tem comandos, como por exemplo o .NET Add Package, que já escrevem nesse arquivo, o que faz com que não seja necessário você próprio estar modificando esse arquivo aí para inclusão, por exemplo, de componentes. Você pode modificar esse arquivo para fazer algum outro tipo de configuração que eu vou mostrar por alto ainda aqui. E esse aqui é o arquivo de solution, que o C# Dev Kit passou a criar, e esse aqui é o arquivo principal do projeto, eu diria é o código que inicializa o nosso projeto.
Vamos passar agora por alto por dentro das pastas. Aqui não tem muito o que a gente ver, só tem uma pasta debug. Aqui nós temos a pasta components. Nesse ponto aqui da pasta components, a gente tem aqui layout. O que é layout? Vamos dizer que a sua aplicação repita sempre um menu, um cabeçalho e um rodapé. Então nesse ponto aí, você inclui aquele código que ele sempre se repete para todas as páginas da aplicação. Aqui nós temos os imports. Sua aplicação ela vai talvez precisar importar algum serviço. Então, nesse ponto, a gente coloca os imports que são comuns para toda a aplicação, de maneira que o que você injetar aí ou importar aí, ele vai poder ser utilizado por toda a aplicação. Aqui a gente tem vamos dizer, é como se fosse o index.html da aplicação, é o arquivo inicial, que já tem aqui código de UI, desculpa, da aplicação. E aqui a gente tem um arquivo de routes, que aqui é onde você controla as rotas. Nós vamos entrar por alto neles aqui. Primeiramente nos layouts, a gente tem um layout, um main layout, que aqui você vê que tem, por exemplo, aqui o main menu, aqui é onde vai ser renderizado o body. Eu não vou poder assim explicar minuciosamente tudo aqui, senão o vídeo iria ficar muito grande. Arquivos de estilo, aqui nós temos o menu da aplicação. Nós não vamos nesse vídeo mexer nesse menu, até para o vídeo ficar o mais rápido possível. Aqui são os layouts, eu não sei se eu acho que eu esqueci de falar sobre essa. Aqui nós temos a Pages, que é onde tem as páginas da aplicação. Inclusive eu esqueci de uma coisa, é até bom a gente, logo após criar a aplicação, a gente compilar e executar a aplicação para ver se o próprio workload está com problema. Então nós vamos disparar aqui .NET Build. Você pode disparar esse comando para poder compilar a aplicação e verificar se tem algum problema, sem a necessidade de executar a aplicação, de levantar o servidor da aplicação. Então nesse ponto a gente vai ver se tem algum erro no comando .NET Build. Como você pode ver aí, ele deu 0 warnings e 0 erros, ou seja, está tudo ok. E para a gente executar a aplicação, se fosse uma aplicação console do .NET, nós iríamos executar utilizando o comando .NET Run. Como ela é uma aplicação web, é melhor você utilizar o comando .NET Watch, porque ele cria ali uma espécie de hot reload, que cada modificação que você faz ali no código ou no HTML, ele já atualiza aquela aplicação no navegador, muito bom para caso você esteja fazendo ali um layout, um design de uma página, então isso ajuda muito. E nós já vamos também executar aqui o .NET Watch. Então ele já está até inclusive falando aqui em cima do Hot Reload, né? Que como você pode ver, aqui Hot Reload Enable, ou seja, cada vez que eu salvar aqui no código, ele vai atualizar o navegador lá, mas caso você queira forçar, fazer uma atualização maior, você pode disparar o comando Ctrl R, que vai dar certo também. Ele abriu aqui a aplicação num outro monitor, então a aplicação é bem simples. A gente tem aqui uma página home que só tem um Hello World. É até bom mostrar isso aqui porque vai até ajudar você quando eu for mostrar os arquivos lá. Ele tem um counter apenas para mostrar como é que é a parte reativa dele, como é que você pode interagir com a página. Então, cada vez que você clica ele aumenta, e ele tem um weather, que antigamente se chamava Weather Forecast, agora eles abreviaram apenas para Weather. Eles procuram aqui exemplificar como é que se faz uma tabela com dados. Eu não estou lembrando, mas a gente pode ver aqui. Eu acho que ele já está aqui consumindo uma API meio fake aqui, tentando dar uma explicação para você de como é que você consome uma API. Então nós vamos aqui voltar aqui para as páginas. Então, lembra daquele counter? Então aqui nós temos aquele counter, que você vê que tem um botão Click Me, né? Então, cada uma página dessa corresponde a um menu daqueles, com exceção da página de erro, que ela vai ser chamada caso ocorra algum erro na aplicação. Então, eles criaram essa página para isso. A home é aquela onde tem um Hello World, como você pode ver aqui. Nós temos aqui o Hello World. Aqui é o Weather, que eu falei. Né? Inclusive, vou até ver, ó, ele está consumindo aqui deixa eu ver aqui embaixo. Eles mudaram um pouco. Ele não está realmente consumindo nenhuma API, não. Ele está gerando os dados aqui mesmo para serem exibidos na página. Então, vamos fechar aqui Pages, né, para não misturar. No Imports aqui, são aqui os namespaces que são utilizados por toda a aplicação. Então, quando você coloca um using aqui, ou então ele fica ali implicitamente já como sendo utilizado nas páginas que você for desenvolver. Como eu falei, isso aqui é como se fosse o index.html. Então, você vê que tem toda aquela estrutura inicial do documento HTML, né? Tem aqui o header, é aqui onde você mexe no header. Inclusive, o header você pode interagir nas páginas com ele. Os routes, que significa que nesse ponto aqui, routes, esse ponto vai ser substituído pela rota atual, pela página que você acessou atualmente. Isso aqui é um dos arquivos mais importantes do Blazor. Esse arquivo que faz ali uma comunicação com o Signalware, que na verdade o Blazor, ele usa como base o Signalware, que é uma biblioteca da Microsoft que permite a manipulação de sockets para desenvolvimento.
Isso falando muito resumidamente, já que o SignAware é bem extenso e tem muita funcionalidade interessante. Vamos passando rapidamente aqui pelas propriedades. Então, essas propriedades aqui, se coloca aqui mais a parte, por exemplo, de como é que a aplicação vai ser executada, que porta que ela vai utilizar, não é? Quais são os protocolos HTTP, HTTPS. Em geral, você não vai precisar mexer muito nesse arquivo. Na pasta www.root, como eu falei, é onde ficam os arquivos estáticos. Então você já está vendo aqui bibliotecas como o Bootstrap, não é? Está vendo aqui o CSS geral da aplicação, o favicon, que é aquele ícone que aparece lá na aba do navegador. E aqui a gente tem os arquivos de configuração, que em geral ele vem apenas com configurações de login, de nível de login, e no caso desse vídeo, nós não vamos mexer nesse arquivo. Se você procurar aí nos vídeos do canal, infelizmente eu não vou aqui lembrar de nenhum para colocar um card, mas se você procurar nos vídeos do canal, você vai encontrar muitos vídeos que se utilizam de configurações, tanto de produção como de desenvolvimento. E aqui o arquivo CSProj, onde você tem algumas configurações, como por exemplo a versão do .NET 8.0. Tem aqui se a funcionalidade de Nuable está habilitada, se ele pode fazer implicit usings também, que está habilitado no caso, o namespace root da aplicação, namespace principal, e o nome do assembly. E aqui no Solution a gente tem, podemos dizer, bem por alto, que ele é uma maneira de você unir várias aplicações, mas no caso aqui nós só vamos ter uma aplicação, mas de repente você pode ter uma API, você pode ter uma aplicação .NET que tenha uma aplicação só para API, uma aplicação só para UI, uma aplicação só para manipulação de banco de dados, modelo de dados. No caso aqui, nós só vamos utilizar uma aplicação. E aqui no program.cs é o código que dá a partida para a nossa aplicação. Ele faz a configuração inicial e já aqui inclui as dependências. Por exemplo, aqui você inclui as injeções de dependência que você vai fazer na aplicação. Informa várias outras coisas, como por exemplo, se ele vai utilizar arquivos estáticos, se ele vai fazer um redirecionamento para HTTPS, se ele vai usar um anti-forgery, que é um token que ele cria para segurança. Aqui ele explica como é que o Blazor vai ser utilizado, quais os render modes que a gente vai poder utilizar aqui, e aqui ele, de maneira propriamente dita, ele executa a aplicação. Então, a página que nós vamos modificar na aplicação é logo essa aqui, essa home, que tem o Hello World. Nós vamos apagar tudo isso e vamos criar aqui uma página para a gente testar a API do Deezer. Como eu costumo fazer às vezes, a gente pode até tentar deixar, não sei se a gente vai conseguir, as duas páginas aqui, uma ao lado da outra, né? Tanto a página de onde nós temos aqui a aplicação rodando, como a página de código. A gente vai tentar manter aqui lado a lado, no máximo possível, que eu sei que não vai ficar tão perfeito aqui, né? Então a gente vai colocar aqui as duas lado a lado e nós vamos codificar olhando aí mais ou menos porque por esse motivo eu vou até fechar aqui, eu vou dar um Ctrl aspas simples e vou dar um Ctrl B para fechar aqui e assim a área de código fica maior. De qualquer maneira eu vou precisar abrir aqui, porque nós vamos entrar aqui na página Home, porque aqui é o que você está vendo. O que você está vendo aqui é essa página aqui. E nós vamos começar modificando logo aqui a tag Page Title, que corresponde ao título da página, como vai ficar na aba lá no navegador. É como se fosse aquele title que tem no index.html. E é isso que ele vai fazer realmente, por baixo dos panos, ele vai mudar o title lá do HTML. Então, nesse ponto aqui a gente vai inventar um título, você pode colocar o que quiser aí. Eu vou colocar aqui Code Total, que é o nosso canal, e vou colocar algo como um Deezer Searching. Podemos até deixar assim, eu vou colocar Tracks, que são músicas, né? A gente vai procurar músicas aqui. Eu vou primeiro criar aqui a parte de interface, nesse ponto aqui, quando eu salvei não mudou nada, não aqui, mas visualmente você pode notar que aqui em cima o título da janela já ficou da maneira que nós colocamos lá, que nós digitamos. Aqui em cima eu vou apagar tudo isso aqui e vou criar uma div aqui em cima, que é onde nós vamos colocar vamos dizer, os inputs para a gente fazer a busca, né? Então eu vou criar aqui um input normal, HTML, tipo texto mesmo. Vou colocar aqui um placeholder, como por exemplo, digite um termo para a busca, algo bem simples aí. E a gente vai também criar aqui um botão procurar, com o texto procurar. E é isso aí, vamos ver já como é que tá ficando. Como você pode ver que já está mudando algumas coisas. Logicamente a gente vai dar uma mínima estilizada aí para ficar um pouco melhor. Aqui a gente vai criar uma div com um alertzinho apenas para dizer quantas faixas, quantas músicas nós encontramos. Então eu vou colocar um texto fake aqui
zero resultados mesmo, fica legal assim, zero resultados encontrados, pronto. Isso aí a gente vai, ainda como eu falei, a gente vai dar uma melhorada aí. E para cada item encontrado, eu vou até me antecipar e já criar aqui, a gente vai ter aqui um espaço que é para imagem, que vai ter uma imagem aqui, a gente vai ter um espaço para, vamos dizer aqui um H5, né? A gente vai ter um H5 para o título da música, então a gente vai ter, por exemplo, um P, pode ser um P aqui para o nome do artista. Depois que a gente consumir a API, tudo isso vai ser substituído pelos dados reais, né? Aqui eu estou colocando apenas para a gente ter uma base de como é que vai ficar. E a gente vai também ter aqui um href com o URL aí e com texto, sei lá, ver no Deezer, né? Você vai ter aqui um link para o endereço real onde vai estar esse track aí para você poder ver no Deezer, né? Então vamos colocar aqui o texto ver no Deezer dessa maneira. Logicamente a gente não vai colocar link nenhum por hora aí, porque a gente não sabe nem qual é o link, né? E inclusive nós vamos ter uma ideia aqui, nós vamos colocar um player, porque na API do Deezer tem uma coisa bem interessante, você pode dar uma olhada melhor na página, inclusive eu esqueci de dizer, a página eu vou deixar na descrição aí do vídeo para você dar uma olhada. Quando eu digo na descrição, não é o primeiro link da descrição, ele vai para uma página que tem todos os recursos do vídeo, então vai depender do vídeo, pode ter código, pode ter links, então quando eu digo que vou deixar o link, ele vai estar nessa página aí. A gente vai inclusive colocar aqui um áudio player, isso. Porém, a gente vai deixar ele meio quase que sem nada aí. A gente vai, porque aqui ele tem uma propriedade type, ele vai tocar MP3. Então eu vou colocar aqui áudio barra MPEG, né? Só que a gente vai deixar isso aqui melhor. A gente vai pegar essas propriedades aqui, a gente vai querer que ele fique com os controls aqui, e nós vamos criar aqui uma source aqui dentro. Esse controle possibilita que você coloque aqui dentro um string informando que o navegador não é compatível com esse elemento, porque, né, vamos dizer que 99% são, mas caso não seja, você pode colocar uma mensagem aí informando que o navegador não é compatível com essa tag. A gente vai salvar aqui, já está ficando meio horrível aí, mas a gente, inclusive, antes de partir para a API, nós vamos até já começar, como você pode ver, eu já até falei, o Blazor, ele, por padrão, ele utiliza o Bootstrap, e é a versão 5, como você pode ver aqui, ó, é a versão 5.1.0 do Bootstrap. Então a gente pode colocar sim tags do Bootstrap aqui para deixar, eu diria, menos ruim do que está aqui. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui uma margin bottom de 4. Então você pode ver que ele já deu uma separada aqui para não ficar... Lembrando que esse texto aqui ele só vai aparecer quando não tiver sido encontrado nada na API, então ele não vai ficar toda hora aparecendo aí. Então muitas coisas eu coloquei aqui apenas como demonstração, elas vão ficar diferentes quando a página tiver realmente interação. Então nesse ponto a gente pode, por exemplo, também colocar um magitope aqui, por exemplo, MT 4 também, então já ficou assim meio, deu uma respirada aí. Esse alert aqui, a gente vai dar uma melhorada nele, vai colocar uma classe nele como alert do Bootstrap. Lembrando que eu estou utilizando aqui as palavras-chave do próprio Bootstrap, então eu vou colocar como alert info mesmo aqui. Aí você viu que ele ficou bem melhor agora, apesar da visualização estar pequena aí. E o Bootstrap aconselha que você coloque role como um alert aqui. Não sei se é bom colocar aqui um class form control, não sei se vai ficar legal, vamos ver como é que fica. Form control. Na verdade eu nem gostei tanto. A não ser que a gente possa colocar um ao lado do outro. Eu gostei mais de um ao lado do outro, mas vamos colocar aqui um class btn. Vamos fazer um btn primário mesmo aqui, uma coisa bem simples mesmo. Eu posso aumentar mais aqui um pouco, que realmente está sofrido aqui o negócio. Então, vou colocar aqui um style max width para, sei lá, será que 200 px fica legal? De qualquer maneira, não aconteceu o que eu queria que o botão subisse, mas tudo bem. Então, se a gente utilizar aqui um call, né, vamos ver se está certo. Você pode fazer isso também, você pode fazer div.role e dar um enter, ele já cria a div para você. Aí, por exemplo, você pode fazer div call, assim, dessa maneira. Ó, você viu que ele já cria para você. Então, a ideia aqui é que eu quero criar duas colunas, quero ver se vai dar certo isso aqui, para que ele fique um ao lado do outro e não um abaixo do outro. Eu não estou lembrando muito bem. Eu poderia utilizar flex aqui, mas eu não quero utilizar isso nesse vídeo que é mais básico, eu não queria chegar nesse ponto, né? Então, aqui até que ficou. Eu vou até tirar essa limitação de width aqui para ver se fica legal. Tirar bem rápido aqui para ver. Bom, tá aí, ficou do jeito que eu queria. Ficou legal sim. Nesse ponto aqui, a gente vai, na verdade, criar um card. Então, a estrutura do card. Eu estou falando aqui de Bootstrap, vou até aqui pro... Não é muito o assunto do vídeo, mas se você for aqui em Bootstrap
5.1, você tem aqui tudo que a gente está fazendo, né? Por exemplo, aqui nós vamos fazer um card, por exemplo. Não sei se vai dar para encontrar aqui. Deixa eu dar uma aumentada, que está sofrido aqui o negócio. Vamos, eu acho que melhor buscando, né? Cards. Pronto, aqui você tem componentes, ó. Aqui em componentes, você tem aqui em componentes, cards. Ele vai dar uma explicação sobre isso. Então, olha, nós vamos criar isso aqui. A gente vai criar algo parecido com isso. É um card que vai ter a imagem, vai ter o título da música, do track, vai ter aqui a informação do artista e o botão. Eu vou até fazer o seguinte, na verdade, gostei disso aqui, eu vou até copiar isso aqui e vou trazer para cá e aí a gente substitui ali. Não sei se vai ficar muito legal, mas pode ser que fique bom. Então, o título a gente vai colocar aqui, ó. O problema é que aqui a gente não vai ter muito local para colocar a imagem já está aqui em cima, como você pode ver. O título a gente vai colocar aqui, o nome do artista a gente vai procurar um local aqui para colocar, como por exemplo, nessa parte mesmo, card text, né? Aqui. Vamos tentar colocar aqui. O link a gente pode deixar aqui, já tem aqui um espaço para a imagem aqui em cima, ó. Aqui vai ficar a imagem, desculpa, não é aqui vai ficar a imagem, né? Aqui vai ficar o nome da música, nome do artista e o link a gente vai aproveitar esse botão, a gente vai fazer exatamente igual aquele exemplo lá que a gente viu. E vamos copiar aqui também o nosso, não sei se vai ficar legal colocar ele aqui dentro, o nosso componente de áudio, só para ver como é que vai ficar aí. Aqui a gente já vai salvar e ver aqui como é que ficou ele no navegador. Só não ficou muito legal porque ele tem aqui uma limitação de width que a gente não vai fazer. Nós não vamos limitar aqui a largura para ver como é que fica. Então ele pegou a largura completa. Aqui não é uma boa prática, mas eu vou colocar apenas porque esse áudio ele está querendo ficar ao lado do botão. Então a gente vai colocar um BR aqui, pronto, só para simplificar, senão a gente vai perder muito tempo com isso aqui. Então, eu acho que dessa maneira ele não atualizou ainda, ele ficou aqui embaixo e vamos dar aqui uma margem, não sei se ele pega um M4, só para ele ficar assim, o controle não ficar assim tão grudado aqui com as coisas, né? Vamos ver se ele pega, se esse componente ele pega margem, né? Pronto, quando ele estiver preenchido a gente vai ver. Só que aqui nós vamos colocar ele para que ele não fique assim, não fique 100%, a ideia é que fique vários aqui, fique um aqui, deixa eu dar aqui até um zoom, a ideia é que fique um aqui, outro aqui, né? Então, por esse motivo, a gente vai utilizar o sistema de grid do Bootstrap. Então, a gente vai criar aqui um div que a gente vai chamar de role, e a gente vai limitar a 3 colunas dessa maneira assim, call md 3. Aqui não vai ser 3 colunas, vai ser 4 colunas, né? Porque aqui é o seguinte, o Bootstrap ele trabalha assim, são 12 colunas, então é como se tivesse assim, são 12 colunas, aqui eu estou pegando 3, é como se tivesse isso aqui. Então dessa maneira, se você somar, aqui dá 6 e aqui dá 6, dá as 12 colunas. Porém, a gente não vai preencher as 12, a gente vai preencher só essa. Então dessa maneira eu vou pegar esse card todo aqui e vou colocar dentro do call MD aqui. Então dessa maneira, ainda estou achando, bom, vamos por hora deixar assim, que aí esse player aqui ele não reduz, né? Então, depois a gente vê como é que fica, quando tiver... Mas deu para você entender a ideia, né? Quando a gente tiver a imagem vai ficar melhor, realmente. E aqui embaixo a gente ainda vai criar aqui um div para a gente colocar uma mensagem de erro. Então, vou até deixar como div mesmo aqui. Vamos colocar aqui, mensagem de erro. Só que a gente pode também se aproveitar do Bootstrap para criar um erro mais personalizado. Por exemplo, a gente pode criar um alert aqui também, só que é um alert danger, né, que a gente vai criar aqui. E a gente vai colocar aqui o role alert dessa maneira. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu dar uma forçada aqui para ver se ele atualiza. Alert danger, né? Eu errei aqui. Danger. Pronto. Então ele está atualizando rapidamente, só que eu achei muito próximo a mensagem de erro aqui da lista. Então não vamos perder muito tempo com detalhe, mas eu vou colocar aqui um margin bottom de... Margin bottom de 4. Sempre de 4 aqui, ficou sempre de 4 agora. E ficou fora aqui. Opa, ok, pronto. Não foi do jeito que eu queria, não sei porquê, mas a gente vai ainda dar uma ajeitada quando tiver tudo rodando. Mas é porque foi margin top, né? Realmente eu errei aqui. Então sim, agora ficou do jeito que eu queria. Então ele vai ficar bem legal a página aí. É uma página bem simples. E nesse momento nós já vamos começar a codificar realmente aqui no Blazor. Por hora eu vou baixar esse... eu vou baixar esse... Já baixei esse código, Ctrl aspas simples, né? Para você começar a codificar em Blazor, você tanto pode codificar dentro do próprio HTML, mas o comum é você criar aqui uma diretiva, uma tag code, uma palavra-chave assim, e aqui dentro a gente cria o código.
É comum também se criar um outro arquivo para separar o HTML do código, mas a gente vai programar dessa maneira que eu acho mais simples. Então, vamos criar aqui uma string que vai ser a nossa busca, nosso texto de busca. A string que vai corresponder a esse input aqui. Então, a gente vai criar aqui um private... Vou até ver aí para a gente ir mudando algumas coisas, né? A gente vai criar aqui um private search term, podemos deixar assim, isso. E tracks também, só que aqui a gente vai chamar de track data. Lembrando que a gente ainda não tem esses objetos track data aqui. E aqui a gente vai chamar um serviço que a gente ainda não tem também. Então vamos explicar o que está acontecendo aqui. Bom, primeiro eu declarei uma variável que é para a gente colocar o nosso termo de busca, né? Aqui é nossa lista, ou seja, são os resultados que nós vamos encontrar, que é uma lista do tipo track data, que nós não temos ainda, vamos criar ainda esse objeto. Não é? Então eu estou já instanciando ela. Por padrão ela já vai ser instanciada, mesmo que vazia aqui. Não é? E bem aqui embaixo o que eu estou fazendo é criar aqui um método search tracks, né? Que a gente ainda vai chamar ele, nós não estamos chamando ainda. Preenchendo aqui a nossa variável tracks com a chamada de um serviço que nós vamos criar esse Deezer service aqui, e dele nós estamos chamando um método search tracks, que a gente está passando, o que é isso aqui? O nosso texto de busca, ou seja, é o nosso texto que vai estar naquele input. Esse texto aqui é esse mesmo texto aqui, né? Que a gente vai passar para o nosso método. Então nós vamos começar a criar as coisas. Primeiro, o track data. Para a gente criar um track data, a gente vai... Isso aqui é nada mais é do que um DTO. Mas a gente vai criar aqui na pasta models. Apesar de ser comum se colocar na pasta models, modelos de dados, e você pode criar também uma pasta DTOs ali para criar models, eu diria assim, criar representação de dados que não são realmente, não fazem parte realmente do modelo de dados, né? Eu acho que nós não temos ainda uma pasta models aqui, nós vamos criar uma pasta models, se tiver no VI aí, vamos criar, e aqui dentro é que nós vamos colocar nosso track data. Mas o que campos nós teremos aqui? A gente vai ter que fazer uma chamada para a API para a gente saber quais são os campos que nós vamos precisar utilizar. Então, voltando aqui para a página da API do Deezer, como você pode ver aqui, se você ver bem aqui, ele tem um exemplo de chamada. Lembrando que essa chamada aqui é a mais simples possível e ela não vai precisar, por exemplo, de token nem de nada. O que significa, e é um GET também, o que significa que a gente pode simplesmente chamar isso no navegador, que a gente já tem o retorno com os campos que a gente quer saber. Vamos copiar aqui a URL, que é melhor. Deixa eu copiar aqui, porque ele está querendo abrir ali no API Explorer, então eu vou colar aqui a URL, já que é um GET, você pode colar aqui no navegador. Então é essa URL aí, mas a gente quer procurar tracks. Como nós já chamamos aquela variável de track data, então a gente vai colocar uma subdivisão aqui no search. Se você olhar na API, você pode colocar outras subdivisões. Aqui você faz uma busca geral, mas a gente quer procurar tracks. Então a gente vai colocar aqui track, para indicar que esse enemy que ele está procurando é um track. Então agora ele só vai considerar tracks aqui. Então dessa maneira, a gente está chamando aqui a API do Deezer com um endpoint search, só que a gente quer procurar o que? Track. Ele aceita outras coisas aqui. Vamos até ver lá daqui a pouco. Então nós temos um parâmetro key, que aqui no exemplo ele está passando enemy, só que isso aqui vai ser substituído pelo nosso termo de busca. Né? Acho que deu para entender. Só que o que importa mais aqui é que ele retornou essa estrutura aqui, que nós vamos copiar essa estrutura, vamos copiar ela aqui. A gente vai copiar até aqui, porque como você vê, isso aqui é um array e isso aqui está se repetindo. Não é? Então a estrutura que nós temos é essa aqui. Nós vamos copiar isso, esse JSON. Inclusive, com ele copiado ainda, a gente vai procurar para ver se em algum ponto ele explica o que a gente pode colocar lá além de tracks. Então, como você pode ver, veja só, ele está... Vamos ver se é isso aqui. Não tenho certeza, você pode dar uma pesquisada melhor, mas você vê que tem track aqui, parece que você pode colocar ali álbum, artista, você pode fazer um search / artista, você pode dar uma olhada melhor aí. Então a gente vem aqui para cá, a gente copiou, deixa eu só aumentar aqui, a gente copiou lá o resultado da nossa chamada que nós fizemos no navegador. Deixa eu ver se eu tenho uma extensão instalada bastante útil aqui, que é PEST.JSON ASCII. Então essa extensão, deixa eu ver se eu encontro ela para você aqui, é uma extensão bem útil, que eu vou fazer uma busca por PEST, para ver se ele... Então, eu tenho essa extensão instalada, ela tem aqui mais de 2 milhões de downloads, né? Então, o que essa extensão faz? Você pode colar um JSON e ela transforma num código. Então, é exatamente o que a gente está procurando aqui. A gente vai colar aquele JSON, a gente vai inclusive para a nossa pasta que nós acabamos de criar, models, e nós vamos criar inclusive já o nosso primeiro model, que é o track data. Né? Então, track, criando aqui um novo arquivo, data e .cs, o arquivo CS. E aqui eu vou aproveitar, já que a gente já tem um arquivo, eu vou em PEST ASCII
e ele está me perguntando qual é um top level que eu quero chamar. Então eu vou chamar isso aqui de track data. Esse top level que ele está querendo dizer aqui, ele está perguntando como é o nome da classe principal que vai dar título para isso que ele vai colar. Então seria isso aqui. Ou seja, ele está perguntando, veja que ele deu aqui para a classe principal esse nome track data. E ele inclusive aqui se utilizou de atributos aqui como JSON properties. Por que ele utiliza esses atributos? Porque de repente você vê que está tudo em proper case, né? Só que o JSON ele é em camel case. Então iria haver um problema se o título viesse aqui e o sistema não iria conseguir serializar para essa variável que tem um T maiúsculo. Por esse motivo foi que ele criou já esses atributos aqui. Mas para simplificar mais ainda, nós não vamos utilizar isso que ele fez. Nós vamos retirar praticamente tudo aqui. Nós vamos retirar praticamente tudo que ele fez aqui. Inclusive, eu vou dar aqui um Ctrl D, atenção. Eu vou selecionar aqui a primeira, eu vou ficar dando Ctrl D até o final. Você está vendo que ele selecionou todas aí. Então, eu vou simplesmente fazer isso aqui para excluir. É que ele apagou aqui para excluir aquele JSON property, aquele atributo que ele colocou. Sem que ele apagou aqui o início das classes. Tudo bem, a gente cria. Então a gente pode dar uma passada rápida aqui pelo que ele criou. Esses converters aqui a gente não vai querer, nem isso aqui. Então nós vamos ficar só com as classes mesmo que ele criou. Eu vou apagar isso aqui também. Né? Eu vou já explicar aqui o que ele criou. Ou seja, ele criou aqui a root class, que foi o que ele perguntou lá, que ele chamou aqui de track data, que inclusive agora nós já temos ela, que era o que nós estávamos precisando aqui. Então nós já temos ela, esse model. E criou aqui os campos. Criou todos os campos dessa maneira. Eu vou até colocar essa URL como string mesmo aqui, e esse preview, porque não estamos precisando utilizar URI nesse momento. Então você nota que em alguns campos, olha, no caso desses dois aqui, ele criou ela do tipo artista e esse aqui do tipo álbum. Nós nem vamos precisar dessas propriedades aí. Mas é bom que ele criou assim para a gente poder exemplificar que ele criou também a classe artista, como você vê, tem as propriedades aqui, não é? E criou também, a classe álbum e criou também a classe artista com as propriedades todas retornadas. Daqui eu vou remover várias propriedades que realmente são totalmente desnecessárias, então vai até deixar menor aqui o exemplo, vai ficar até mais legível. Talvez o ranking a gente possa deixar, apesar de que a gente não vai utilizar. Vamos retirar essas explícites aqui. Vamos deixar aí o preview, esse MD5 image também a gente não vai precisar. Vamos deixar o artista e o álbum. E o tipo, talvez, a gente pode deixar, apesar de que a gente não vai utilizar. Daqui do álbum, nós só vamos precisar mesmo da imagem. Então, eu vou procurar aqui Provavelmente, nós só vamos precisar dessa cover medium aqui. Nem do ID nós não vamos precisar. Vamos retirar aqui essas outras. E do artista, nós só vamos precisar mesmo do nome e da imagem, que a gente vai pegar o medium também aqui. Então, a gente vai pegar essa picture medium. Então, dessa maneira, a gente vai apagar aqui essas outras. Ok, então, como nós já temos nosso model criado, a gente pode fazer referência a ele aqui. Então, a gente pode clicar aqui, aproveitar essa ajudinha, então, using, só que aqui tem um probleminha, ele deixou aqui, ele criou esse namespace aqui com esse nome, que a gente vai mudar aqui para... A gente vai aqui no projeto, para a gente saber como é o namespace que ele está sugerindo no projeto, e a gente vai criar algo parecido com esse aqui, esse root namespace aqui, a gente vai criar Deezer Search, vamos voltar para cá para o track data. Então aqui a gente vai colocar Deezer Search.models, porque nós estamos na pasta models. É uma maneira de você organizar seu código numa divisão lógica e não necessariamente precisa ser do mesmo jeito da divisão física das pastas onde estão os arquivos. Não é? Então, mas atualmente você não precisa, você pode simplesmente colocar um ponto e vírgula, ele não precisa abraçar todo o código mais. Se você colocar assim, dessa maneira, ele já pega o arquivo todo. Então agora mudou um pouco. O PEST as JSON criou ali um namespace que ele chamou de Quick Type, né? Só que não está muito de acordo com o nosso projeto. Então nós apagamos aqui um pouco e mudamos aqui o namespace para Deezer Search.models, que vai ficar melhor. Então bem aqui a gente vai importar, só que você vê que ele já está importando aqui, como você pode ver, do nosso namespace correto. Então nós vamos importar aqui e ele vai trazer isso para cá para cima, para o using. Você poderia também levar ele aqui para os imports. Mas como nós só temos uma página aqui, a gente vai poder deixar eles ali. Então nós já temos aqui essa estrutura que nós vamos precisar. Então nesse ponto aqui nós vamos criar nosso serviço, que vai ter que ter aqui o método search tracks. Então nós vamos aqui criar uma pasta new folder chamada services, para você organizar a aplicação. Então a gente eu vou até copiar aqui para facilitar, né?
Então, a gente vai criar um serviço novo que a gente vai chamar de deezerservice.cs, que é um arquivo C Sharp. Então, é uma classe mesmo, então public class, vai pôr o nome aqui de Deezer Service aqui, e não vamos herdar de nada. O ideal é que você criasse aqui uma interface, seguisse aquele ritual lá das boas práticas, mas aqui a gente vai deixar o mais simples possível. Nós vamos criar aqui um método que ele recebe um string, que é o search term, como você pode ver aqui. Então, dessa maneira, a gente volta aqui para o serviço, e nós vamos criar esse método agora. Public, por hora vamos chamar de void, search tracks. Aqui vamos fechar já, o método já está criado, só que ele recebe uma string, que é o search, que a gente vai chamar aqui de search term, que ele é do tipo string. Pronto. E para que a gente possa fazer uma chamada de GET, aqui a gente vai precisar do HTTP client, né? Nós vamos aqui declarar aqui um private read only, porque ele só vai poder ser modificado num construtor. Por esse motivo, ele tem que ser read only. Vou deixar aqui um card aqui na descrição para um vídeo bem abrangente que vai do básico ao avançado, utilizando o Blazor, que inclusive ele explica de maneira mais detalhada essa termologia que eu estou falando aqui, tipo criar variáveis com read-only, mas eu gostaria que você continuasse nesse vídeo, que ele vai ser bem interessante. Muitas vezes no desenvolvimento você vai codificar e vai ali ficar sem se perguntar tudo, você não precisa entender tudo, você vai codificar, vai ver funcionando, vai corrigir os problemas e aos poucos, na prática, que você vai se acostumando com essas coisas. Então, vamos aqui. Nós criamos aqui essa variável client, HTTP client, que ele está utilizando o componente HTTP client do .NET, que é um componente muito utilizado para você fazer posts, gets, requisições HTTP. Então nós vamos aqui injetar ele no nosso construtor. Então aqui a gente, como eu disse, lá no vídeo também eu explico melhor isso aqui. Aqui a gente está injetando ele para que a gente possa fazer, para que a gente possa utilizar dele. Mas quando você injeta ele dessa maneira, a gente vai ter que dar um Ctrl P e vir aqui para program.cs, que nesse ponto aqui nós vamos ter que informar que nós vamos passar a utilizar o HTTP client como injeção de dependência aqui, fazer uma injeção de dependência dele. Nós vamos querer injetar ele, então, build.service.add HTTP client. Difícil, né? Então, dessa maneira, a gente já pode utilizar ele, sem que haja erro, sem que dê erro. Pronto, a partir de então, a gente vai utilizar aqui o componente, a gente vai fazer uma chamada a ele, vamos obter aqui uma resposta, eu vou copiar aqui o endereço, que é aquele mesmo endereço que nós testamos no navegador. Então eu vou colar esse endereço aqui, só que você está vendo que esse endereço aqui é aquele endereço que nós colamos no navegador. Aí aqui nós temos o que e nós vamos substituir o que por isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o que nós estamos, é esse search term aqui que nós estamos recebendo, search term, nós estamos recebendo aqui como parâmetro. Ele colocou esse result aqui porque ele não está querendo utilizar chamadas assíncronas, porque o método aqui eu não fiz isso, né? Mas é aconselhável que você utilize chamadas assíncronas. No vídeo que eu expliquei, que eu falei, você vai ver sobre isso também. Então aqui a gente vai fazer um await, a gente vai passar a chamar ele de maneira assíncrona. Por esse motivo, deixa eu ver se ele vai ajudar aqui. Make method async. Então, é isso aqui. Você viu que ele mudou aqui, ele não é mais void, né? Ele é um async task. Então ele colocou até o async aqui no final, que é uma boa prática também. Todo método assíncrono no C# que você cria, que ele vai receber aqui a palavra-chave async e vai, por boa prática, ter aqui um async para as pessoas que utilizarem esse método já saber logo que de cara que ele é um método assíncrono. Só que a gente vai mudar aqui um pouco para criar um código mais resumido aqui. Ele está utilizando, tá certo aqui a maneira que foi feito, só que a gente vai utilizar dessa maneira, get from JSON async, dessa maneira, que aqui eu já posso passar uma classe, um response, que nós não temos ainda, nós vamos criar. É nosso Deezer response. Nesse ponto eu vou até aumentar aqui, que realmente está difícil ver, e vou fechar ali, porque pronto, agora ficou melhor. Nós vamos receber aqui um Deezer response. Da maneira que foi feito aí, ele abrevia bastante, porque não precisa mais de nada. Você pode finalizar o código simplesmente aqui e pode apenas retornar. Nós vamos fazer aqui um return response. Dessa maneira, como a gente não tem ainda essa classe, nós vamos criar aqui, é comum numa aplicação .NET, alguns gostam de fazer isso, você vai criar, assim como nós criamos a pasta models, nós vamos criar a pasta requests e response. Na verdade, nós não vamos aqui precisar da requests, nós vamos criar a responses. Então nós vamos criar uma pasta nova, vamos chamar aqui de new folder, e vamos chamar de responses. São as respostas
de chamadas que nós vamos fazer. Nós só vamos ter uma que é essa aqui. Nós não temos ainda e nós vamos criar. Eu vou copiar ela aqui e vou adicionar um novo arquivo, new file, vou chamar ele de deezerresponse.cs. E aqui eu já vou logo me antecipando, public class deezerresponse e pronto. Como você pode ver aqui na chamada API que nós fizemos, esse Deezer response vai representar toda essa resposta aqui. Note que essa resposta ela começa com vamos dizer assim, vamos chamar um root chamado data, entendeu? E isso é um array, como você está vendo por esse colchete aqui. Então, a gente vai ter que ter uma variável chamada data, que ela vai ser uma lista, para poder ela representar essa resposta aqui. E ela vai ser uma lista de quê? Vai ser uma lista de, deixa eu abrir aqui, ela vai ser uma lista disso aqui. E isso aqui no nosso código é o track data. Pronto. Então ela vai ser uma lista de track data. Então, public list de track data e aqui é o data, que é aquela raiz que eu mostrei. Então vai ser dessa maneira. Então nós vamos apenas utilizar nosso... Como nós esquecemos de colocar aqui o nosso namespace, é sempre bom você colocar, então nós vamos colocar o nosso namespace como... Eu vou até copiar, eu acho que foi Deezer Search, pronto, Deezer Search Response, pronto. Eu estou aqui... Você pode estar notando, pode ter notado que eu estou aqui colocando sempre o mesmo nome da pasta, né? Então eu coloquei aqui como sub namespace, vou chamar assim, responses, e coincidiu, não dá para ver aqui embaixo, deixa eu puxar aqui para baixo, dele tá numa pasta responses também. Nem sempre você precisa seguir essa regra, apenas está coincidindo daqui da gente seguir ela. Então já criamos aqui o namespace e vamos fazer o uso do namespace models, que é onde nós colocamos ali o track data. A gente pode já inicializar isso aqui. No C# você pode fazer assim, você já pode fazer dessa maneira, para abreviar a inicialização, apenas igual new, que ele já entende que você quer criar uma instância aqui de list track data. Então nós já criamos nosso Deezer response aqui. Dessa maneira, deixa eu só salvar aqui, a gente já pode aqui no nosso serviço apenas fazer uso dele. Então nós vamos... Você viu que ele está fazendo uso agora do namespace, e aqui a gente está sem namespace também. Vamos criar nosso namespace aqui para organizar nosso código. Deezer search.cfs, que também coincidiu de estar na pasta cfs. Né? Mais uma coincidência aí. Então aqui deixa eu fechar para a gente ver o código todo. Pronto, nós já temos o nosso método search tracks async, que ele já mudou o nome, mas ele está dando um erro nesse return aqui, porque ele retorna um task, mas a gente vai ter que tipar a task como do tipo Deezer response. Dessa maneira ele vai corrigir o problema. Ele ainda está marcando aí, porque ele está querendo dizer assim, que essa resposta pode ser nula, mas eu não marquei esse parâmetro como nulo. Então dessa maneira eu vou dizer apenas que eu tenho certeza que ele não vai ser nulo. Vou colocar uma exclamação aqui na frente. Então isso aqui quer dizer assim, olha, não precisa me dar advertência não, que eu tenho certeza que não vai ser nulo esse resultado. Nós já criamos nosso serviço. Ele é bem simples e, acredite, vai ser só isso mesmo aí, até para simplificar nosso exemplo aqui. E nós já podemos chamar ele aqui, só que a gente isso aqui é uma variável e a gente tem que injetar nosso serviço aqui. Então, para injetar ele, eu vou copiar já a variável aqui que foi criada e nós vamos fazer aqui primeiro, nós vamos usar nosso namespace service que nós acabamos de criar e nós vamos aqui fazer o inject do nosso Deezer service, aqui a gente está utilizando o nosso namespace. E aqui nós estamos fazendo um inject do nosso Deezer Service, mas numa variável chamada underline Deezer Service. Pronto, dessa maneira, a gente agora já pode chamar o método, só que você lembra que ele ficou com async aqui no final, né? Então você está vendo, ó, ele ficou dessa maneira aí. A gente pode inclusive fazer um tratamentozinho de erro aqui. Eu vou recortar isso aqui, vou criar um try. Dessa maneira, eu fiz um tratamento de erro. Mas você lembra que nós colocamos aqui, ó, bem aqui, no nosso... layout, um espaço para mensagem de erro. Então, nós vamos criar uma variável para isso agora. A gente vai criar aqui um private mesmo, pode ser private, é só para cá para dentro, né? String, que vai representar nosso error message. Dessa maneira aí, que você está vendo. Então, bem aqui, no início da chamada, nós vamos zerar nosso error message. Você pode colocar string.empty ou pode colocar assim. Tem gente que acha melhor colocar assim, bem mais legível, né? E caso dê um erro, nós vamos preencher nossa variável error message com a mensagem de erro. Então, nesse ponto aqui, a gente já vai poder fazer a primeira interação com o nosso HTML, que é no lugar de utilizar essa mensagem de erro, esse texto, nós vamos utilizar, você tem que colocar um arroba, nós vamos utilizar a nossa variável error message, ou seja, isso aí vai ser substituído pela mensagem de erro. Só que isso aqui só precisa aparecer se realmente houver um error message. Então, o que eu vou fazer é o seguinte,
eu vou colocar essa variável como nullable e não vou inicializar ela dessa maneira. Aqui eu vou inicializar ela como null para ficar melhor aqui. Pronto. Dessa maneira, isso aqui é search tracks async, né? Que ele já renomeou de novo aí. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu vou só perguntar se aquela variável é nulo ou não. Então, eu vou perguntar assim, só se error message diferente de null. Então, pronto, eu vou mostrar a minha mensagem. É exatamente isso. Ou seja, esse trecho aqui só vai aparecer se eu tiver realmente uma mensagem de erro. E você vê que a cada chamada aqui, eu zero a mensagem de erro. Ele está dando um erro aqui porque o nosso trackings, cadê? Deixa eu ver aqui. Porque aqui a gente vai chamar de... Deixa eu ver o que ele retorna aqui, que eu não estou lembrando. Ele retorna um Deezer Response. Então, você vê que no Deezer Response tem uma propriedade chamada Data, que nós criamos, né? A gente vai voltar aqui e a gente vai chamar isso aqui de Response também. Response. E aqui a gente vai retornar para lá um response.data. E dessa vez não é para ele dar erro, porque é do mesmo tipo. Esse data é uma coleção, é uma lista de track data. Então não é para ele dar erro. Já que isso aqui também é uma lista disso, né? Já estamos com o nosso exemplo quase completo, só que nós criamos essas variáveis aqui e nós não estamos fazendo nada com ela. Essa variável aqui, quer dizer. Então a gente precisa... E esse método aqui, nós não estamos chamando ainda ele, né? Então, dessa maneira eu vou copiar aqui e a gente vai fazer um bind daquele input. Ou seja, vamos tentar voltar aqui de novo para a gente... Desse input aqui, do que foi escrito aqui nesse input com aquela variável. Então basta fazer isso. Aqui nós já temos o input, @bind, dessa maneira, igual a nossa variável. Dessa maneira eu já tenho um bind aqui. E para a gente chamar agora nosso método, que é o searchTracks, a gente vai fazer apenas isso. Aqui no nosso botão, que é o procurar, o botão procurar, a gente vai fazer aqui um onClick igual ao nosso método, que é o searchTracks. Pronto, o procurar já funciona aí. Aqui é uma lista, né? Esse é underline tracks. Então, para a gente preencher nossa variável, essa que nós criamos 0 resultados encontrados, né? Aqui, a gente vai apenas trocar esse 0 aqui pelo um arroba, sempre com um arroba na frente, tracks.count. É o número de tracks que tem ali, o número de resultados. Eu vou colocar apenas um parênteses aqui, porque pode ter só um. Aí não fica muito legal. Resultados encontrados, né? E agora, o que falta é só a gente preencher a nossa galeria de tracks, né? Que é isso aqui. Então, para isso, a gente vai fazer aqui um loop dentro aqui do nosso row. Para cada track, a gente vai repetir isso aqui, esse trecho aqui. Então, a gente vai fazer aqui um @for each. Vou fazer meio que manual aqui mesmo. For each var, que eu vou chamar de track, in underline tracks, que é a variável que vai ter nossos resultados. Eu vou abrir e fechar. E vou pegar tudo isso aqui, ó, pegar todo esse código aqui e colocar dentro desse abre e fecha aí. Eu vou colocar todo esse código aqui dentro. A gente só vai substituir agora as coisas. Por exemplo, a imagem aqui, nós vamos colocar a imagem do álbum. Então a gente vai colocar @tracking, que ele vai me dar uma ajudada aí. Álbum, a gente tem a propriedade álbum, ponto, a gente vai utilizar o cover medium. Ou seja, eu vou já mostrar lá. E no alt, se bem que era para a gente ter deixado o nome do álbum, mas não precisa, porque aqui no alt a gente vai colocar o track.title, o título do track, né? Aqui, .title, pronto, ficou legal. Assim como aqui, no título mesmo, a gente vai colocar o track.title. No nome do artista, a gente vai colocar @track.artists.name e o link é o track.link. No href aqui a gente vai substituir pelo track.link. A gente pode até trocar esse texto aqui por ver no Deezer, né? Ver no Deezer, dessa maneira. E aqui ainda falta o preview. O retorno ele tem um link para o preview, então é track.preview, dessa maneira aí. Só para a gente ver aqui não sei o que eu coloquei, aqui no retorno que nós fizemos, o que nós estamos utilizando? Primeiro, nós utilizamos do álbum, ó, bem aqui do álbum, nós utilizamos o cover medium, que inclusive ele tem um underline. Como nós não estamos utilizando ali os atributos, talvez a gente precise colocar esse underline, se precisar a gente coloca. E você vê que isso aqui é o endereço de uma imagem mesmo em no servidor da Deezer, né? Aqui. E assim como o preview, deixa eu ver se eu encontro aqui o preview. E o preview, por exemplo, nós estamos utilizando, é também um endereço completo para um MP3. Então o preview vai funcionar ali. Né? Assim como o título que nós também estamos utilizando
e o nome do artista, por exemplo. Artista, pronto, name, que nesse caso é esse aí. Estamos utilizando essas variáveis aí, aqui para preencher. Então, acho que a gente já pode fazer um teste. Vamos ver só como é que está aqui. Ctrl aspas simples para abrir aqui o terminal. Você viu que ele está pedindo aqui embaixo para... A gente já fez tanta mudança que ele está pedindo, dizendo que eu preciso fazer o restart. Então, vamos dizer yes, para ele próprio vai reiniciar aí o código, vai recompilar e vai até verificar se tem algum erro. Depois a gente vai ver essas advertências que ele deu aí em amarelo e vamos ver que erro ele deu aqui. Aliás, já dá para a gente ver por aqui. Muito bom ter dado esse erro. Então ele está dizendo que não existe provider para Deezer Service. Então nós fizemos aqui, como eu disse no vídeo que eu provavelmente já deixei no card aí, ele dá uma explicação mais minuciosa sobre essas coisas, injeção de dependência, do básico passo a passo até o avançado. Mas como nós estamos fazendo aqui uma injeção de dependência desse serviço aqui nessa variável, a gente precisa abrir aqui Ctrl P ou Command P no Mac, o program.cs. Do mesmo jeito que nós fizemos com HTTP Client, a gente precisa dizer que nossa classe também vai ser, vamos dizer assim, alvo de injeção de dependência. Então, a gente vai fazer um add scoped Deezer Service. Só que para a gente utilizar o Deezer Service, a gente vai ter que fazer o uso do namespace que nós criamos. Então, ó, você viu que ele puxou aqui para cima. A gente vai, inclusive, aqui dar um Ctrl R para ele fazer uma... Quando você mexe aqui no program.cs, às vezes é aconselhável até você parar a aplicação, Ctrl C e dar um .NET Watch novamente. Aqui você viu que ele não está mais dando erro, ele já está dando 0 resultados. E a gente pode procurar, vamos até maximizar aqui, a gente pode procurar para teste qualquer coisa aqui. Por exemplo, Eraser, que se escreve Erasery, dessa maneira. Vamos aqui procurar. Então ele não retornou nada, vamos ver se ele deu algum erro aqui. Ótimo ele não ter retornado, porque eu lembrei também aqui de uma coisa. A gente precisa, eu falei tanto do Render Mode e esqueci de utilizar ele aqui. Então aqui no nosso Home, para cada página, você precisa dizer qual é o Render Mode da página. No nosso caso, nós vamos querer utilizar aqui o Render Mode Interactive Server. Dessa maneira aqui. É o Render Mode que eu aconselho você utilizar. Por quê? Dessa maneira, todo o seu código vai ser renderizado lá no servidor. Ninguém vai ter acesso ao seu código, o que você cria. Só o que vem para o navegador é HTML e um pouquinho de JavaScript. A regra mesmo em si do negócio, o utilizador da sua aplicação não vai ter acesso a esse código. Então, por esse motivo, é o tipo de Render Mode que eu gosto mais de utilizar, que é o Interactive Server. Então, quando a gente muda o Render Mode, a gente precisa realmente reinicializar, não só com o Hot Reload, a gente precisa reinicializar completamente aqui. Então, vamos voltar aqui para a aplicação, já reinicializando, eu dei um Ctrl R agora, e vamos procurar aqui Eraser de novo. Eraser, então vamos fazer aqui uma busca, e ele está demorando aqui a listar, não deu nenhum erro, vamos ver, vamos realmente, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, vamos ver se nós estamos chamando aqui o nosso Search Tracks, aqui no clique do botão, eu coloquei 2, né, talvez seja isso realmente, eu coloquei 2 arrobas ali, né? Pode ser, vamos testar novamente aqui, deixa eu maximizar, vamos digitar novamente, procurar, ele deu um 200 aí, interessante, ele deu... Provavelmente um HTTP 200, mas não retornou nada na tela. Bom, se ele estiver dando um problema, a gente pode aproveitar para fazer debug aqui na aplicação, então é bem interessante. Para a aplicação, já parei ela aqui, então vamos dar um F5 e o que ocorre? Ele vai perguntar aqui que tipo de debug você vai utilizar. Então você vai utilizar a opção C# ali em cima e aqui você vai em Default Configuration mesmo. Ele vai instanciar o site, mas agora você vai poder fazer o debug do site. Então a gente pode, por exemplo, colocar um breakpoint aqui no método que nós vamos chamar, por exemplo, bem aqui, você dá um clique aqui, voltando para a página, aqui, nós vamos colocar um termo de busca. Será que eu estou escrevendo errado? Pode ser isso também, né? Então, vamos ver se ele vai parar aqui. Então, ele parou, veja só que ele parou. O termo de busca, sim, o termo de busca está vazio, então nós erramos, foi nisso aqui alguma coisa, não precisa nem de ver o hash. É porque eu coloquei, não sei porque que ele, será que eu coloquei realmente 2 arrobas aqui? Então talvez tenha sido realmente isso só o problema, mas o Render Mode aqui é realmente, você precisa colocar. Então vamos parar aqui o debug, não chegamos nem a utilizar bem o debug. Poderia até ter utilizado mais para explicar, mas você entendeu que você pode ficar dando ali F10 que você vai passo a passo no código, né? Você vai seguindo o código. Então dessa maneira eu vou limpar tudo aqui e vou dar um .NET Watch novamente. Ele já abriu novamente. Então vou até colocar algo diferente aqui, sei lá, Pet Shop Boys, né? Pet Shop Boys. Então a gente vai... E aqui você viu que ele já retornou, já está começando a retornar alguma coisa. Deixa eu até dar uma maximizada. Já veio alguma coisa. Só que, primeiramente, a imagem,
como nós não utilizamos lá o attribute, né? Realmente era para até ter deixado lá o attribute feito pelo... Vamos primeiro renomear aqui o campo de imagem. Então, a gente pode procurar aqui o campo de imagem, que é esse cover medium. Como a gente viu que ele é um underline lá no código, a gente vai renomear ele dessa maneira aqui, deixar com o mesmo underline e vamos ver se... Assim, isso porque a serialização padrão aqui ele deu um erro, logicamente, porque nós renomeamos o campo e nós temos que renomear ele aqui também, né? Então, dessa maneira, nós vamos salvar, vamos fazer a busca, Pet Shop, pode ser só assim. Então, vamos procurar. E agora você está vendo que ele já está retornando imagens, mas o problema aqui é só no formato, que não ficou ainda muito legal, mas já estamos aqui consultando a API do Deezer, né? E o problema ainda muito pequeno aqui é só... Ele está colocando 4, vamos colocar 3, que talvez fique melhor. A gente coloca 3 por tela, então basta a gente aumentar aqui para 4, ou seja, vai ficar agora 3 colunas num sistema de grid do Bootstrap, né? Então, você viu que ficou 3 e agora ficou melhor. Você está vendo que, ficou melhor, não é, o posicionamento. Só que está muito afastado esse player, a gente pode dar um jeito nisso. Aqui no player, nós colocamos ele como margem 4, a gente pode colocar só como margem top, né? Margem top de 4. Então, dessa maneira, ele tende a ficar certinho no canto. Talvez até... ficou legal. Eu acho que a gente pode deixar assim mesmo para não ficar também tão imprensado, né? Vou só fazer um teste aqui colocando ele novamente com 4 colunas. Até que ficou mais ou menos. Então, a gente pode, por exemplo, testar aqui o player para ver se... Eu vou rodar bem pouquinho por causa dos direitos autorais. Vamos ver se ele vai tocar alguma coisa, que é o preview aqui. Ok. Vamos pegar esse aqui. E você pode também verificar aqui no link do Deezer, que inclusive existe um pequeno erro. Aqui eu não fiz login no Deezer, né? Então você pode ver que ele já está realmente no link do Deezer, mas eu dei um pequeno vacilo aqui, porque no link do Deezer é comum você direcionar a sua página, mas utilizando um target blank, para que o usuário não saia da sua página para ir para outra página. Colocar alguma coisa nacional aqui só para fazer um teste, sei lá, alguma coisa como um capital inicial. Estou aqui chutando, né? Apenas sorteei aqui na mente logo isso aqui. Então veja só que legal. Então, caros, é isso aí. Eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você e eu agradeceria bastante se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. E até a próxima.